Boa noite, a graça e a paz seja com você. Nós vamos estar aqui com o pastor Vladimir. Ele já vai entrar aqui. Vai entrar com a gente. Pastor Vladimir vai estar entrando aí com a gente. Agora, a gente bater um papo sobre a Bíblia. Temos feito essa série aqui no Instagram. Pastor Vladimir, tem uma ligação aqui com a igreja, acabou entrando ele, a Zilmar, conhecida como Bega, que é filha aqui da igreja. Então, a mãe da Bega aqui da igreja, a irmã Ana. E o pai dela, que é um pastor muito querido aqui na igreja, na cidade de Sabará, né? Então, e no bairro Roça Grande. Fantástico. E eu já convidei o pastor Vladimir, e ele deve estar aí entrando para que a gente possa fazer. Então, nós estamos fazendo essas lives com amigos e pessoas e pastores, para que a gente possa falar da Bíblia. O pastor Vladimir, acho que está entrando aí, ó. Ok. Bem-vindos a todos. Ok, está tentando entrar aí. Vamos tentar aqui novamente. Convidar o pastor Vladimir para ele aceitar. E aí, eu estava dizendo, oi, Bela, pessoas que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Elton, de Montes Claros, Geraldo Fiuza, todos bem-vindos. O Elton já fez aqui essa live comigo. O Elton também é filho da igreja. E aqui, hoje ele está em Montes Claros. Vamos aguardar aí o pastor Vladimir entrar. E eu estava dizendo, o pastor Vladimir, se ele já está me ouvindo, ou a Zilmar, se eu não estou enganado, eles são. Ele é reformado da Polícia Militar como coronel e teve grandes desafios, né, na vida. E agora ele é reformado militar, mas faz parte de um exército, e agora nós vamos saber melhor quanto tempo de pastor de ministério ele tem. Ok, vamos tentar aqui para que possamos ter o pastor Vladimir. Ele é pastor na Igreja Betim Ebenezer. Aê, o homem entrou. Estamos juntos. Graça e a paz, pastor Francis. Tudo bem? Tudo bem, queridão? Conseguiu aí? Deu tudo certinho? Tudo tranquilo, tudo nos conformes. Não tá bom, pastor. Não sei se o irmão me ouviu, eu fazendo a sua apresentação, você me corrige se eu falei algo errado. Ah, não, o termo reformado já não se Não usa mais. utiliza. Ah, fiquei com dúvida. O termo hoje é veterano. Veterano. Ah, legal. Veterano, veterano. Ah, interessante, pastor. Sim, Então, esse termo é novo, essa ideia ela é nova, deve ter no máximo uns 2 anos, mas antes era reformado. era, não Falava-se da questão, é? reformada. Ok. Então é isso. Estou falando aqui a proposta da live, pastor, e que a gente tem feito. A gente tem muitos seguidores aqui na igreja, na rede social. Com a pandemia, eu falei assim: vamos fazer uma série de lives, principalmente sobre a Bíblia, né? E aí você Sim, falou de reformado, acho que o irmão gosta, pelo que já conversamos um pouco.
E falar de reformado, né? Ver com teologia, tem que ver com Bíblia, com a Sim. palavra de Deus. E é muito bom ter o senhor aqui com a gente. E que Deus continue abençoando a sua vida. Casado com a Zilmar, que é conhecida como Veiga, que filha dessa igreja. E o que eu estava dizendo agora há pouco, acho que eu já fiz todas as apresentações. Quem for vendo aí, nós vamos conversando. Pastor, eu já cumprimentei alguns aqui. Se tem algum irmão da sua igreja, alguém que entrou aí, pode mandar os abraços aí, antes da gente começar. Tá, eu quero inicialmente, Pastor Francis, agradecer a, a sua bondade e benevolência em me convidar para participar deste encontro, deste momento com Deus, né? Vai ser um momento com Deus, com certeza. Então, eu sou muito grato a você, sou grato à igreja, né? A igreja do pastor que foi o meu sogro, né? A gente fala sempre que a igreja dele, né? Porque ele deu início, deu os primeiros passos. Então, sou muito grato à igreja aí de Roça Grande, que Deus abençoe você como pastor e abençoe todas as pessoas aí que têm você como líder deles. Amém, pastor Vladimir. E é isso. Um abraço a todos aí. Tem algumas pessoas que eu não conheço, deve ser da igreja, ou dos seus seguidores aí no seu Instagram, mas sejam todos bem-vindos. Se você quiser fazer alguma menção, mas tá. Você conseguindo enxergar aí? Tá conseguindo ver as pessoas entrando aqui ou comentando? Eu não consigo identificar aqui as pessoas, mas quem tiver aí que me conhece, eu agradeço a Deus. Muito obrigado pela deferência, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Pastor, até comecei a falar, o irmão é pastor há quanto tempo? Está no Eu, ministério? eu sou pastor há 7 anos, exatamente o tempo que eu tenho do tempo de veterano. Ok. Então, tão logo eu fui para a reserva e aí eu fui ordenado pastor. A minha ordenação a pastor é pastor local, pastor dentro da denominação mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de passar pela ordem, seguir esses trâmites batista, por enquanto ainda não, mas em breve isso acontecerá, querendo Deus. Amém, pastor. Deus te abençoe. Aproveitar também, né? Eu fiz o seminário no Bíblico Mineiro, Ah, fui, legal. estudei no CENEJ, tive Verdade. grandes professores, e esses professores me ajudaram muito nos primeiros passos nos passos da vida teológica, né? De compreender a teologia, o lugar da teologia, o lugar da fé, da importância da fé, eles me ajudaram muito. Verdade. Eu trabalhei ali próximo, na Tamoios, e o pastor Miramar, que foi um dos reitores, ou a É, maior parte do reitor, né? Meu grande amigo, sim, pastor sim. Miramar. E eu, Miramar, eu lembro. no dia que a Aline foi pintar aí a sala, o Ministério Infantil, a Bega, a gente conversou bastante aí. Ela falou que você tinha formado lá. Achei interessante, muito bom. Seminário É. muito tradicional, né, em Belo Horizonte. Acho que está extinto, eu não sei se foi para Contagem. Não sei se está funcionando ainda, não tem essa informação que isso o irmão sabe. Mas Não, formou muitos pastores. Formou uhum, muitos pastores. muitos. Ô, pastor, aqui entrou muita gente, rapaz, a gente já está com mais de 12, 13 pessoas aqui ao vivo com a gente, e tem uma pessoa muito importante que entrou aqui, rapaz, é sua sogra, hein? Ah, Mano, ela tá aqui com a gente. Um abraço, mano. ok, E ó. também, Minha continência para a sogra. ó, aqui também eu faço para ela. É isso mesmo. Aqui tem mandando abraço a irmã Zezé, a Bela, a Graziela entrou, e também o Elton, lá de Montes Claros, falando que isso é uma inspiração para ele, quer seguir a carreira militar também. Amém. Seja bem-vindo. Tá bom. Um abraço, Elton. Tá lá em Montes Claros, é filho da igreja também, né? Que E bom. essa igreja aqui é muito querida, e aí nós vamos trabalhando. Pastor, então, nós vamos falar da Bíblia, que é a série, eu tenho convidado, falei, amigos, pastores, irmãos, e para falar da experiência com a palavra de Deus. E aí, a pergunta da live que está aí, que nós divulgamos aí, e nas redes sociais, esse cartazinho aí, qual que é a importância da Bíblia na vida do pastor Vladimir?
E aí eu queria que você já mesclasse isso, como que foi também na vida militar. Se, como é que foi? Hoje eu já vi na SBB que tem até uma. Eles lançaram a Bíblia militar, assim, exclusiva para os Sim. bombeiros, com a questão de Uhum. Brumadinho, principalmente a nossa convenção. Mas eu queria que você abordasse essas coisas aí, se você puder, para o nosso público aí. Fica à vontade, contigo. Sim, se você permitir, pastor, eu gostaria de contextualizar para facilitar a compreensão das pessoas que nos ouvem. Sim. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui morar com a minha avó. Na verdade, eu fui morar com a minha bisavó. Por que eu fui morar com a minha bisavó? Porque naquela época, os meus pais, né, meu pai já era militar, já era da polícia militar, ele estava com algumas condições assim precárias e mandou morar com a minha avó para facilitar a, os gastos de casa. Eu morei com a minha avó aproximadamente uns 6 meses a 8 meses, quase um ano. E quando eu morei com a minha avó, eu tinha em torno de 6 a 7 anos, porque eu retornei um ano depois para entrar no ensino fundamental. Quando Sei. eu morava com a minha avó muito católica, ela me levava à missa. Então nós andávamos boa parte ali da cidade de Pará de Minas, de um bairro chamado Fátima, até o centro, para assistir à missa. Eu, com 6 anos de idade, assistia à missa, eu achava aquilo interessante. A missa ainda tinha uma parte que era em latim. E aqui, a Olha. partir daquele momento, começou assim a levantar em mim um espírito, uma necessidade de conhecer mais de Deus. Então, aí, isso ficou latente. Voltei para o bairro Novo Riacho, com 12 anos, 13 anos, eu ia à missa. E para ir à missa, tinha aquela época, não sei se é da sua época, talvez não, né? Talvez a época de Bela e outros aí, a missa tinha um folheto. E eu pegava aquele folheto, escondia o folheto dentro da blusa, com medo do padre me pegar ou de alguém me pegar usando aquele folheto. Porque no final do folheto tinha ali alguns textos da Bíblia Sagrada. Então eu pegava Hum, aquele folheto, levava para casa e lia, buscava aqueles textos da Bíblia Sagrada que estavam ali mencionados. Então, a partir daí dos 13, 14 anos, eu começo a ter esse contato com a Bíblia Sagrada. E esse contato com a Bíblia Sagrada, então, faz com que as leituras, o pouco de compreensão, criem em mim uma curiosidade daquelas narrativas bíblicas. Com 16 anos, eu assistia Rex Humber, também foi acrescentando. Com 16 anos, perto dos 17 anos, eu converti. olha. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, era torneiro Amém. mecânico na época e, e trabalhava como torneiro mecânico. E foi aí que eu tive o primeiro contato com a Bíblia Sagrada. Então, a partir desse momento da vida cristã, mais leituras da Bíblia, uma proximidade com o texto bíblico, as pregações, escola bíblica dominical. E você me perguntou, né, qual o significado disso para mim. No dia da minha conversão, dia 5 de maio de 1978 ou 77, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E um Olha. versículo, a partir daquele momento, um versículo, pastor Francis, passa a fazer parte da minha vida e eu quero ler aqui com os irmãos. O Sim. versículo está em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o primeiro contato que eu tenho com a Bíblia Sagrada, do ponto de vista de um significado para mim, foi com esse texto. Mas foi com esse texto, com a mensagem desse texto, eu tinha compreensão de que tudo que eu falasse, tudo que eu fizesse, teria que ser para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor.
seria em nome de Jesus. E aí eu vou servir ao Exército Brasileiro, meu camarada. Nossa, que beleza. Eu vou servir ao Exército Brasileiro, e no Exército Brasileiro eu vou com esse versículo no coração. Eu vou com essa mensagem no coração de que tudo que eu fizesse ali teria que ser para glorificar a Deus. E aí, pastor Francis, eu levava aquele Novo Testamento, que a gente chamava de canivete no seminário, a Bíblia grande e a espada, e esse Novo Testamento dos Gideões era canivete. Eu levava aquilo e distribuía para os meus amigos, liam textos bíblicos com ele. Então aí nasce, né, nessa conversão, nasce então esse desejo de compreender mais o texto bíblico e aplicar isso na minha vida. Então foram aí 35 anos de vida militar e esse texto me acompanhava e me acompanha até hoje. Ou seja, hoje fica mais claro que todas as minhas ações e todas as minhas palavras, elas devem ser realizadas em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Então, assim, eu tenho aí toda essa experiência cristã com a Bíblia a partir desse versículo. Nunca mais eu esqueci. Nas minhas ocorrências, eu sempre tinha a concepção e a consciência que Deus estava me usando naquela ocorrência para a glória do nome dele. E algumas vezes eu fui entrevistado, né, dos resultados da ocorrência, eu falava, graças a Deus que a ocorrência encerrou dessa maneira, porque realmente foi graças a ele que eu tive aí, eu e a minha equipe, tivemos foram só sucessos na vida militar do ponto de vista de ocorrências. Como atleta também, eu distribuía a Bíblia Sagrada para as pessoas, porque eu tinha a concepção que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não contém, ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ao distribuir esse Novo Testamento, ao falar para as pessoas daquele livro, eu estava falando do próprio Deus. Eu estava sendo testemunha do próprio Deus. E é que a minha palavra tinha que ser em concordância com este texto, que é a palavra de Deus. Então aí, né, fiz esse preâmbulo todo aí, né, demorado, mas para explicar para as pessoas qual foi o significado da Bíblia Sagrada ao longo desses anos aí na minha vida. Verdade. E eu creio que a Bíblia te ajudou muito na carreira militar, né? Eu tenho um cunhadinho de 18 aninhos, pegou o exército, está servindo ali perto do Antônio Carlos, eu esqueci a companhia ali. Mas tem até uma Bíblia nova para ele e provavelmente vai ajudar muito. Já nasceu num lar cristão. Ele é da igreja da Ziza. Não sei se a Ziza ou Petrini, parece que eu vi eles aí. Um abraço para eles. Ele é da igreja lá. Então, assim, é interessante. E te ajudou? Você vê nessa... Porque antes do pastor Vladimir, ele é o Marcelo Vladimir, né? Antes do pastor Francis, é o Francis, né? E a gente tem que destacar isso porque a gente não pode... Não sei se você já fez isso, mas eu já peguei na Bíblia só para preparar sermão no início do ministério. E muitos pastores confessam esse pecado. Mas entende que a Bíblia é importante, ela é a palavra de Deus, como o irmão destacou. Então o irmão vê que a Bíblia parece que te ajudou muito na carreira militar, né? Não só na carreira militar, me veio à mente agora, eu estudei no Cefet. Fiz curso técnico de mecânica no Cefet. E no Cefet nós tínhamos lá o Clube da Bíblia. Eram pessoas convertidas, jovens e adolescentes convertidos. Nós reuníamos para estudar a Bíblia Sagrada. Um lugar totalmente acadêmico, um lugar, né, em que as pessoas viam a ciência como se a ciência não fosse criada por Deus, como se a teologia não fosse também uma ciência. E nós ali nos reuníamos e líamos a Bíblia, tocava ali um violão,
Mas o interessante, pastor Francis, é que nós carregávamos a Bíblia como sendo um daqueles livros técnicos. Os adolescentes do Cefete, eles carregavam aqueles livros assim com uma, né, o livro de técnico, com uma satisfação. E eu lembro que eu colocava a minha Bíblia como sendo o primeiro livro daqueles vários livros de mecânica, de matemática, de física. Eu colocava em cima, assim, na cadeira, eu colocava aqueles livros em cima da carteira e a Bíblia por cima. Aqui o professor ficava, né, injuriado, alguns alunos ficavam injuriados, mas eu mostrava, né, a importância daquele texto na minha vida. Se eu era daquele jeito, é por causa daquele livro. Aquele livro, aquele, eu estou falando aquele por causa da época, mas o livro, a Bíblia Sagrada, mudou o meu ser, mudou a minha vida. Então, assim, foram momentos, né? Tem uma ocorrência, foi uma das últimas ocorrências que eu atendi, que foi uma ocorrência com refém. Ali no bairro Fernão Dias, uma ocorrência que demorou umas 24 horas. A ocorrência começou às 17 horas e por volta de 23 horas eu entrei debaixo da escada do prédio e falei com Deus exatamente esse texto que aqui está. Falei, Deus, eu estou aqui para te servir, estou aqui para te glorificar. O que eu faço? E aí, pastor Francis, sabe o que Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo? Falou assim, ó, usa o que você tem em mãos. O que eu tinha em mãos? O negociador, o sniper, a equipe tática, a CEMIG que estava ali para controlar a energia, a equipe da Polícia Civil. Então Deus me chamou exatamente para este lugar. Use o que você tem em mãos. Muito parecido com Moisés. O que você tem em mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Pois é com esse cajado que eu vou te mostrar. É com esse cajado que você... Não que o milagre esteja no cajado, mas é simbólico do ponto de vista, aquilo que está nas suas mãos. E aí a ocorrência encerrou. No outro dia eu fui entrevistado, eu lembro até hoje, pela Band, me parece. E a entrevista foi na parte da manhã, que era em torno de 3 minutos. Eu fiquei 17 minutos no ar com a audiência lá em cima. E no final eu falei, graças a Deus nós encerramos essa ocorrência com os marginais, os infratores presos, as armas apreendidas e os reféns liberados. Graças a Deus por isso. Então, assim, a Bíblia, então, ela moldou o homem Marcelo Vladimir Correia, mas ela moldou também o profissional Coronel Vladimir. Ela moldou não só a pessoa, mas ela moldou o profissional. E quando fala de profissional, pastor Francis, me vem à mente o José. O José, na casa de Potifar, ele foi um excelente profissional. Aí ele é promovido a mordomo. Ele se torna um excelente profissional. E por causa de uma intriga familiar ali entre a esposa de Potifar, ele vai para o cárcere. E no cárcere, ele se torna o chefe dos presos, o carcereiro principal. Por quê? Porque ele estava ele estava profissionalmente fazendo a vontade de Deus. Então a Bíblia, ela nos leva para este lugar da ética cristã, mas também do ser moral cristão. Muito bom. Que história, hein? Muito legal. E é bacana porque com a questão da mídia, né? E não tinha tanto como hoje, mas a TV, provavelmente, naquele momento, era talvez mais o rádio era o principal, né? Mídia que tínhamos naquele momento. E aí o nome de Deus é glorificado, né, pastor? E é o seu testemunho, né? Então, daquilo da sua experiência. E, claro, como eu disse, você não era pastor, você era servo de Deus, era um soldado de Cristo também, né? Uhum. E que é muito importante também. E eu quero fazer uma pausa, assim, né? Mandar abraços aqui. E muita gente aqui deve ser até militar, porque a gente já teve um pico aqui de 20 pessoas e vários mandando um abraço aqui
para o irmão. José Carlos Alves deve ser seguidor seu, que o Senhor continue abençoando. Pastor Amém. Marcelo. José A Carlos Graziela. é um discípulo lá da igreja, discípulo de Cristo. Ele Amém. estava conosco lá na igreja e foi convidado para pastorear uma igreja lá em Ribeirão das Neves. Parabéns aí, José Carlos. Que Deus te abençoe. Olha, e mandou mais abraço. Tiaguinho, essa história de um livro bom, dá para fazer um livro, hein, pastor? Adriele, saudades do pastor Marcelo. Aí o Tiago está aqui, não sei se ele está ainda, grande Vladimir, que te arrebenta com você, Casilmar, pega pesado aí com vocês dois. A irmã Ana, boa noite, irmãos pastores. A Noemi. Então, muitos comentários aqui, falando os principais aqui para o irmão saber. Mas aí que eu quero destacar, se tiver militar aí, que é seguidor do Vladimir, provavelmente, ou foi, né? Mas principalmente se é, ou qualquer outra profissão, né? Eu acho que tem isso em mente. Eu lembro de um outro texto também que eu trabalhei muito com juventude, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazendo qualquer outra coisa, vamos fazer para a glória de Deus. Então, é muito importante a gente ter essa... Eu defendo muito esse texto, pastor. O que você citou aí de Colossenses 3,17 é esse que eu citei, porque aquela ideia da vida secular, né? Já viu? Os irmãos vão fazer o pedido de oração, ora pela minha vida secular, pela minha vida estudantil. E divide a vida, e a vida é uma só. É um só Vladimir, é um Francis. E não é fragmentado. Então, quer dizer, você é cristão lá no quartel, no exército, no trabalho, na faculdade, né? Então, a gente defender que a vida é uma só. E a palavra século é o tempo. E principalmente da vida secular é tirar Deus do tempo, tirar Deus da vida, e tá errado. Até porque nós passamos pouco tempo na igreja, né? É o dia a dia. Né? Você está falando isso, que essa mescla, eu lembro que uma vez, em um contato com uma autoridade, um parlamentar, ele fez essa observação. Ele falou assim, mas você comanda como se você fosse um crente, como se você fosse um cristão. Aí eu peguei e falei assim, olha, deputado, não tem como separar a pessoa do cristão com a pessoa do profissional. Não existe pessoas diferentes, é uma pessoa só. Então, a minha conduta é uma conduta baseada na palavra de Deus. É uma conduta, o meu pensamento é um pensamento baseado na palavra de Deus. Eu poderia ter a minha base de conduta e de comando usando o livro As Leis do Poder, o Maquiavel, eu poderia usar qualquer outra base. Mas não, eu defendi usar a base bíblica, então não tinha como separar a figura do cristão daquela pessoa que tem na Bíblia Sagrada a sua base de conduta e de pensamento do profissional. Então, não tem como, não há jeito. Então, quando alguém fala, igual o pastor citou, não tem jeito nem de fazer essa oração. Como que faz uma oração dessa? Não tem como separar. Como que separa, né? Não existe isso. E outra, como separar Deus do dia a dia das pessoas, né? E da nossa geração. Deus está presente nesta nossa geração e quer nos usar nesta geração, nessa época, neste momento, para a glória dele, para a glorificação do nome dele. Nós estamos até fazendo essa live, né, pastor, essa proposta. Veio a pandemia, eu cheguei aqui no meio da pandemia, não conheço nem toda a igreja assim, presencialmente de visitar. Então, a live é essa para a gente incentivar as pessoas a ter um contato com a Bíblia, pastor Vladimir. Porque a gente tem à disposição um livro que é maravilhoso e que as pessoas... Eu lembro quando começou a pandemia, eu estava mudando para cá, vim de Janaúba, né, no norte de Minas, e aí soltando várias coisas, né, Netflix, outros grupos aí de streaming, para as pessoas ficarem presas, né? Eu falei, gente, é uma estratégia do inimigo agora mesmo, né? Quer dizer, as pessoas teriam mais tempo para ler a Bíblia, buscar mais de Deus, mas também vão ficar presas à TV, às redes sociais e essas coisas de streaming. Então, a ideia aqui, gente, quem está aí com a gente, vai assistir depois,
é para que você veja o testemunho do pastor Vladimir. Hoje ele é pastor, né? 7 anos. Mas ele era um militar e que entendeu a palavra de Deus, levava na sua vida. E provavelmente a sua esposa, que é militar, Zilmar, também da mesma forma. E aí, pastor Vladimir, interessante disso que sobre o ministério, e a gente lembra aqui de apóstolo Paulo falando para Timóteo, olha só, 2 Timóteo 2, 3 e 4. E para quem não conhece, eu vou ler aqui, que diz assim, ele compara, ele trabalha o lavrador, o soldado, né? Ele fala do soldado, e eu creio que é esses aí, deixa eu ver, é isso. Aí, vamos ver do soldado, 2 Timóteo 2, 3 e 4. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Aí ele compara também com atleta, lavrador e soldado. Pastor, o que é mais difícil, o que é mais fácil? Ser pastor ou ser militar? Pergunta difícil. Cada momento, pastor Francis, tem o seu lugar. Quais as Verdade. facilidades da vida militar? A vida militar há uma obediência, ela está bem estruturada do ponto de vista da própria instituição. Então, eu era comandante, não tinha como ser diferente. Então, aqueles que estavam sob o meu comando, independente de qualquer lugar de Minas Gerais, eles acatavam as minhas ordens, eles acatavam as minhas determinações. Na igreja, já é uma questão mais de voluntariado, ou seja, a maneira como o meu próprio posto, ele já indicava uma obediência. E hoje nós vemos que a condição de pastor já não quer dizer uma obediência direta ao pastor. Talvez, assim, a nossa geração, essa geração mais antiga, talvez se a gente tivesse isso, igual eu tenho um respeito muito grande ao meu pastor. Mas eu vejo também nas minhas ovelhas que elas têm uma flexibilidade em relação a mim, talvez pela minha própria maneira de ser, mas não é aquela obediência que eu vou dizer rígida, é uma obediência voluntária, apesar que isso acontecia também no meio militar, mas é uma obediência mais voluntária, é uma liderança que é uma liderança, eles nos seguem porque nós somos líderes, não é por causa do pastor, é por causa da liderança que nós exercemos na vida deles, é por causa do discipulado que nós o ajudamos na vida dele. Por isso que eu falo que é voluntária nesse aspecto de olhar para a nossa vida e ver em nós que estamos ali para ajudá-los, estamos ali para conduzi-los. E na vida militar é um seguir mais institucional. Então, eu vejo isso assim, em locais diferentes, mas em momentos assim maravilhosos. Eu digo que as ovelhas que Deus colocou nas minhas mãos ao longo desses 7 anos foram pessoas maravilhosas, pessoas que me ajudaram a crescer, tanto a mim como a Zilmar. Porque o ministério meu é o ministério também da Zilmar, minha esposa. Não é um ministério só meu. E ela me acompanhou desde o primeiro dia até agora, ela me acompanha em todas as minhas atividades ministeriais. Então, ela é a minha ajudadora, ela é a minha auxiliadora. Tanto que aí o Tiago está na sala, né? E o Tiago aí cobra de nós dois na atividade física. E ela me acompanha na atividade física. Então, ela é a minha primeira ovelha. Ela e as minhas filhas. São as minhas primeiras ovelhas. Então, aquelas... É o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério, né? É o primeiro ministério. Isso mesmo. Então, assim...
E é tudo, pastor Franci, uma direção de Deus, é tudo realmente uma. Quando a gente tem essa clareza, isso fica muito bom, fica fácil. Ou seja, a minha vida militar, eu conduzia a minha equipe dentro de uma hierarquia, dentro de uma ordem, e hoje eu já faço a liderança dentro de princípios bíblicos que eu também aplicava lá, mas é diferente por causa dos lugares e das pessoas. Não, essa pergunta talvez alguém já te fez antes. É um fundo de verdade com brincadeira, Uhum. né? Que é mais É, fácil, né? O militar ser pastor. Mas a gente sabe os desafios do pastor e no ministério pastoral, né? Aqui, exclusivamente, o apóstolo Paulo está falando do pastor, né? Um sim. ministério pastoral. E aí, eu defendo muito o pastor de tempo integral, sabe? Eu defendo mais o pastor de tempo integral. Igual o irmão está hoje, graças a Deus por isso. Que o irmão está jovem ainda, tem muito tempo pela frente. E eu fiz essa escolha, sabe? Eu fui professor capelão no Colégio Batista, né? Por quase 13 anos. E aí, ali na floresta, mas o Senhor me chamou para Janaúba e um desejo muito grande de viver integral, né? No ministério. E aí você vai se adequando, né? Tanto no seu dia a dia e até financeiramente. E agora aqui em Roça Grande a mesma proposta, né? E que eu quero isso. E tem muito trabalho. E é interessante, acho que você citou essa palavra aí, citando aí a questão da atividade física, e aqui é com o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, é isso, é a gente manter o foco. Eu Uhum. entendo também que muitos pastores que trabalharam de tempo parcial, mas o ministério é integral. Entende, pastor Judimir? E quem está assistindo aí? O ministério é integral. O tempo não, porque ele é militar, ou ele é professor, ou ele é alguma outra coisa. Mas entende que o apóstolo Paulo fala que aquele que recrutou, você citou aí agora há pouco, né? Eu tinha que obedecer aqui. E agora que quem o Senhor recruta e nos recruta é o próprio Deus, o nosso general, e nós temos que bater continência e seguir o que está escrito na palavra. Né, pastor? Entendeu? Acho que é bom destacar. Amém. Você citou aí o Paulo, né, o apóstolo Paulo, doutrinando ou ensinando o seu filho na fé, né, o Timóteo, e é um Isso. texto também que eu gosto muito, que lá em Timóteo capítulo 4, versículo 16, e eu faço a combinação, né, do Colossenses com ele, e Paulo fala para Timóteo assim, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, olha que interessante. Ou seja, Timóteo, um novo pastor, início de carreira ministerial, cuide de ti mesmo, cuide Não do é? seu exemplo, cuide da sua vida, cuide da sua saúde e cuide também da doutrina. Porque fazendo isso, ele fala, continua nesses deveres de cuidar a si mesmo, deveres de cuidar da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, mais uma vez, aquele reforço de que a nossa vida, o nosso dia a dia, ele está baseado o tempo todo na palavra de Deus. Não, nem no ato de dormir, né? Aquele versículo lá de Salmos, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ou seja, dormindo, nós devemos glorificar a Deus e exaltar o nosso Deus. Então não tem como separar, né, o profissional do cristão, não tem como. Não tem como. No início da minha carreira, pastor Francis, as pessoas perguntavam como que é ser crente e é ser policial. É. Como que é ser crente e é policial? Eu falei a coisa mais fácil do mundo. Porque os princípios que são aplicados na carreira militar são princípios bíblicos. O próprio Jesus ensinou: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a carreira militar é uma carreira de proteger as pessoas.
Então, eu não amo a conduta daquela pessoa, mas eu amo aquela pessoa, amar do ponto de vista de respeitar aquelas pessoas. Por quê? Porque na concepção de muita gente, o policial é aquele que agride, o policial é aquele corrupto. Não, mas o policial não é isso. Alguns são, mas a carreira, os policiais não são. Então, os princípios são princípios bíblicos. Às vezes, eles nem entendem que aquilo são princípios bíblicos, mas a carreira está enxertada, moldada com princípios bíblicos. Então, é muito fácil ser policial e ser cristão. É totalmente compatível. Com certeza. Né? Eu lembro disso que você falando aí. Eu te falei acho que um dia, quando participei um dia com o irmão, que eu cresci muito no rock, né? E tem a banda de hoje, a Oficina G3, e eu vi na entrevista muitos anos atrás do Oficina G3, e eles falaram isso, né? Que crente é ser careta, crente é isso, né? Ser quadrado, que falava gírias da época, né? Aí um dos caras do Oficina G3 falou, não, mas crente, o cristão mesmo, ele vai saber, né? Ele careta é aquele cara que fica preso às drogas, na época a AIDS estava muito forte, né? E fica preso a essas coisas, né? E, enfim, a gente vê isso que o irmão falou, a Bíblia vai ser a nossa regra de fé e prática, né? Sim. A gente vai para aquela praxia, né? E ortodoxia, vamos praticar isso, usando esse termo mais complicado, mas parece ser a nossa prática, a nossa conduta, né, para a nossa vida. E que todas as pessoas aqui possam se deter para a palavra de Deus, não perder esse tesouro maravilhoso que a gente tem a cada dia, a cada momento. Você citou uma experiência muito interessante, de tantas outras que a gente poderia ficar aqui muito tempo falando da questão militar e com a palavra de Deus. E isso é marcante, né? Pastor, vou mandar uns abraços aqui, que tá mandando para você tá famoso, rapaz. Então, o povo tá aqui, tá mandando abraço aqui, ó. O Matheus Polasso, falou, um grande amigo aqui, meus parabéns, amigo. Matheus Polaco, esse camarada, eu sou fã desse camarada, viu? Eu gosto dele. Aqui outro, ó, Newton Gomes, falou que é eterno comandante, foi motorista... Permita-me fazer uma observação aqui, ó. Newton Gomes foi um dos melhores motoristas que eu já tive. Esse camarada, ele nunca me deixou na mão. Ô, Newton Gomes, minha continência para você. Quero agradecer a presença do Newton Gomes, do José Carlos, do Lucas Borges, do Geraldo Fiuza. Muito obrigado. Fábio Leles, outro discípulo que eu tenho aí, que já está pastoreando também. O Fran, a irmã Fran, Joelino, a Giovana, Tiago Felipe, a Adriele, são pessoas que estão aí na live, estão prestigiando a nossa conversa, viu, pastor Francis? Muita gente, a Graziela dando um testemunho aqui também, falando que tem muito orgulho, né, do Dimas ser um policial militar, foi o pastor e a tia dele, né, a Silmar, que ajudou muito, e o maior prazer e alegria dizer isso. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. O Dudu, treinador, o Dudu aqui da igreja, Eduardo, falando que a live está muito bacana, está muito legal. E é isso, a gente falando da Bíblia, da riqueza, de incentivar a leitura da palavra de Deus, que você possa aproveitar, você que está nos assistindo aí. E aí, pastor, a gente falando da Bíblia, vamos falar aí hoje, ou até antes, se você quiser fazer um contraponto aí, de antes e depois, sendo pastor, né? Que aí você fica integral no ministério, né? Pelo que eu entendi. Mas como que era ou é hoje a devocional do Vladimir? O tempo com Deus, como que é a leitura bíblica sua? Você lê 10 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, você está lendo João, como é que é isso aí? Fala para o povo aí como que é seu método, assim, vamos dizer assim. Sou devocional. Hoje eu adotei um método diferente. Depois de ler a Bíblia toda algumas vezes,
né? Gostaria de ter lido mais vezes. Hoje eu estou adotando um método diferente. Qual que é o método que eu adoto hoje? Eu uso o horário nobre. O que eu chamo de horário nobre? O meu corpo e a minha mente, corpo e mente funcionam. O melhor horário de funcionamento é de 5 da manhã até 11 horas. Aí Ah, eu eu também. estou no meu máximo, eu estou no potencial máximo. Então, nesse horário, eu tenho um momento de estudar a Bíblia Sagrada. Como que eu tenho feito, Pastor Francis e os irmãos que nos ouvem? Sim. Eu tenho estudado um capítulo por dia. E ao estudar esse capítulo por dia, eu fico passeando naquele texto. E aí eu vou ao dicionário, eu vou nas várias versões, eu escrevo as minhas conclusões. Eu tiro as minhas conclusões. Mas eu entro no texto com a seguinte maneira: o que esse texto me ensina? O que eu vou aprender com esse texto hoje? O que Deus quer com a minha vida? Quem foi esse autor? Qual a relação de José com Jacó e com Labão? E com Raquel? Que história é essa? E como essa história impacta na minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Então, às vezes, eu pego um capítulo, 1 hora e 15, 2 horas, só num capítulo, e mesmo assim eu não termino o capítulo. Então, eu faço, e eu estou desenvolvendo o chamado mapa mental. O que é mapa mental? Você pega a ideia principal e vai puxando os ramos, vai puxando os galhos. E isso ativa a nossa memória, né? As conjecturas, quem se relaciona com quem, em qual época que isso aconteceu. Então, eu tenho feito esse estudo sistemático da Bíblia Sagrada, um capítulo por dia. Eu digo para vocês, irmãos, eu tenho aprendido muito. E isso acontece, né, Pastor Francis e os irmãos que estão aqui, que pregam a palavra, aí de repente você fala assim, gente, eu não sabia disso não, você está pregando, aquilo vem à mente, você libera aquilo, você fala assim, eu não sabia disso, onde que eu aprendi isso? Exatamente por causa dessas doses homeopáticas. Essas doses homeopáticas da Bíblia Sagrada. Então, isso tem me ajudado muito. Então, o meu devocional tem sido dessa maneira. Diferente de Legal. quando eu fazia antes, né? Às vezes 10 capítulos, 5, 3 capítulos. Não, hoje é um capítulo. Às vezes eu fico um mês todo só num livro da Bíblia Sagrada. E tem sido, eu digo para vocês, tem sido muito bom. É interessante, gente, essa é uma pergunta chave que a gente sempre faz aqui, porque às vezes pode contribuir. Olha só que interessante do pastor Vladimir. Ler um capítulo. E às vezes a gente preocupa muito de ler muito, eu quero ler 5 capítulos. Eu sei que tem uns planos de leitura, até a Sociedade Bíblica do Brasil Sim. fornece vários aplicativos, né, com a internet, com os aplicativos hoje, tem muitos planos de leitura. Mas a gente corre o risco, é isso, né, pastor? De ler 5 capítulos, eu quero ler 7 por dia. Ah, mas eu passo assim. Eu passando e vou ler na leitura dinâmica. Então, quer dizer, eu vou lendo ali, mas não deliciei da palavra de Deus, né? De aproveitar o que é que ela está dizendo para mim. Então, eu gostei do seu método aí, rapaz. Não tinha pensado assim dessa forma. E eu estou estudando com um grupo de homens, desafiando eles a ler um capítulo por dia. Ah, Né? que bom, ótimo. Um grupo de homens aqui da igreja, a gente tem trabalhado um discipulado, né, com vida mais na vida, estando mais junto, pelo menos online agora e ajudando de alguma forma, mas essa ideia de ler um capítulo tão interessante, né, que a gente possa aproveitar muito a palavra de Deus e você não preocupar com a quantidade, mas com a qualidade mesmo daquilo que você está lendo da palavra. E a gente tem versões demais, né, pastor Vladimir? Muitas versões. Eu vou puxar a sardinha aqui, que eu até indiquei o pastor Vladimir para o curso que eu estou fazendo de exposição bíblica, né? Hoje a gente tem expoentes no Brasil, que o irmão gosta também, que é o Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, que são grandes expositores bíblicos, né? Que vão nessa linha expositiva da pregação.
E o irmão vai gostar muito, é muito isso que você falou, sabe? A exposição bíblica vai dando essa costura toda e fincado mesmo na palavra de Deus, né? Que é muito Eu, importante, né? eu queria fazer uma sugestão, se você assim permitir, com o seu grupo Sim, e com aquelas pessoas que nos ouvem, antes de estudar aquele texto ou ler aquele texto, faça as perguntas. isso Faz um mesmo. rol de É, perguntas. A questão, Pastor Francis, que eu tenho experimentado, não são as respostas, são as perguntas. Quantas vezes verdade. eu saio de um capítulo, vou para outro capítulo, sem a resposta? Na verdade, eu digo para você, eu estou aqui com quase 1000 perguntas sem respostas. E vou lendo e vou fazendo, porque também eu faço pergunta ao texto. Eu faço várias perguntas ao texto. E aí, a questão é fazer a pergunta certa. E uma pergunta certa é: o que isso tem a ver com a minha vida? O que Deus me ensina com este texto? O que Deus me ensina com a vida de José? Ou perguntar para José: José, o que você quer dizer com isso aqui? Ô Verdade. Moisés, quando você ouviu o seu sogro, o Jetro, te chamando a atenção, qual foi o seu sentimento? Qual foi a sua percepção? E olha que o ensinamento do sogrão de Moisés é um ensinamento que está em todas as instituições militares. Líder de 10, líder de É, 50, líder de 100 e líder de 1000. Todas as instituições militares do mundo inteiro têm essa constituição de liderança. O sargento comanda 10, o capitão comanda 50, o tenente-coronel ou major comanda 100, o coronel comanda 1000, ou coronel, né, o coronel comanda 1000. Né? Então, isso está presente, mas isso está presente nos bancos. Em todas as instituições, essa estrutura está presente. Então, quando nós perguntamos para Moisés, Moisés, o que você me ensina com isso? Aí, para cada um, ele vai dar um entendimento, né? Vai dar um verdade. ensinamento por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu digo, pastor Francis, que esses devocionais, eu tenho crescido muito com esses devocionais. Muitos, muito mesmo. Verdade. E a gente aprender, que você disse pela manhã, que eu também gosto e defendo muito o salmista fala muito isso, né? De ouvir o Senhor pela manhã e tal, vários salmos, né? E eu gosto, mas assim, o que eu quero destacar, não importa o horário, mas assim, você tem um horário com Deus de leitura bíblica, É né? É isso muito aí. importante isso. Ter uma agenda. A gente não tem vários tipos de agenda ou vários compromissos no nosso dia, igual eu marquei, agendei com o pastor Vladimir agora, 8 horas, e esse evento, né, online, para que nós possamos conversar sobre a Bíblia. E por que você não marca com Deus? Eu vou tirar aquela meia hora, vou ler um capítulo. Essa ideia do pastor Vladimir é sensacional. Aí, e eu vou ficar nela, vou ficar naquele capítulo, mas aquele momento com Deus, e vou orar e vou buscar mais do Senhor, né? E isso podemos e devemos incentivar muito, porque a Bíblia tem claro, muito para nos ensinar, e é o recurso que a gente tem para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida das pessoas, né? E é a palavra de Deus, né, pastor? Creio Sim. que é isso. Muito bom. Essa ideia que você falou do sogrão de Moisés, eu fiz os cursos, quando eu trabalhei com igreja em células, que é a igreja em células, até a Batista Central, né? A IBC, de Belo Horizonte, que trabalha bastante, tem essa ideia, né, de igreja em células, igrejas em pequeno grupo, o nome que quiser dar aí, né? E eu creio que passa muito por aí, a igreja estando em pequenos grupos, e ela vai crescendo, sendo edificada pela palavra de Deus. Isso é fantástico, né? A gente valorizar, e a gente tem todo o recurso aí que é a Bíblia, a gente tem que só explorar e daquilo que o Senhor deixou para nós, não é, pastor? Sim, é um recurso inesgotável. Isso mesmo, que o Senhor continue nos abençoando e direcionando. E aí as versões, qual versão que o irmão usa? Curiosidade, versão que o irmão usa na sua leitura ou pregação, se é a mesma Bíblia, eu não sei, que eu tenho uma Bíblia para devocional e prego com outra, por exemplo.
A versão que eu mais utilizo é a revista e atualizada do João Ferreira Ah, de Almeida. Então, é a que eu mais utilizo. Mas a ah, versão também do Rei King, né? Eu uso também para fazer a comparação, né? Então, são versões assim que eu gosto muito. para quem ensina, você falou das comparações. Uma vez eu fiz um trabalho no seminário, não sei se o irmão, algum professor te pediu, comparar as traduções, né? É interessante. Então, se você ensina ou não, né? Você está lendo a Bíblia com a internet hoje, você tem todas essas Bíblias na internet, né? A NVI, a NAA. Eu estou aqui que eu quero mostrar para o irmão e para quem agora lançou a editora Fiel, o irmão gosta, até te mandei aí na hora ao vivo. Mas essa aqui é a NAA, a Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica, é muito boa, né? Ela é muito completa e tal. Agora a editora Fiel lançou uma, né? Que é a Bíblia Reformada de Estudo, muito boa também. Uhum. Está com preço, claro, agora de lançamento mais elevado. Vamos esperar um pouco baixar os preços, mas são Bíblias que ajudam muito, né, pastor? E essa aqui é a NAA, eu já gosto muito da NAA, que é a Nova Almeida atualizada. A versão parecida com a NVI um pouco, Sim. mas eu, Uhum. eu gosto muito dela, que ela também mescla com a João Ferreira de Almeida, como o irmão citou. Então, só essas dicas aqui também para a gente aproveitar e falar um pouco, ok? Ok, pastor. Vamos encerrando aí. Quero agradecer e dizer da honra, o prazer de ter o irmão aqui com a gente. E um abraço aí para sua igreja, os irmãos, se tiver algum irmão aí da igreja. E eu já tive a oportunidade de estar aí um dia só. Fui aí, passamos quase uma parte do dia aí com a Aline, com a Zilmar, no Ministério Infantil. E já conhecia aí o lugar aí, o templo e o bairro. E continue abençoando aquele povo lá. E a missão do irmão lá, a missão agora do irmão, a sua família, Zilmar. Que Deus abençoe a vocês nisso. Suas considerações, pastor, aí finais e dessa live, quiser falar, mandar abraços, fica à vontade aí. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por esta oportunidade, por este momento. Falar do nome dele é sempre um privilégio. Falar daquilo que ele fez na nossa vida é uma honra. Falar daquilo que ele faz é uma honra. E nós não podemos abrir mão de falar daquilo que ele fez, daquilo que ele faz e daquilo que ele fará. Então eu sou grato a Deus por isso. Sou grato ao pastor Francis pelo convite, pelos irmãos que participaram, muito obrigado. Saudade aí do Newton Gomes, né? Muito obrigado pela presença e a participação. Meu grande motorista e patrulheiro, e os irmãos também que estão aí, muito obrigado. E, e quero dizer, pastor Francis, que eu estou à disposição, meu irmão. Obrigado, obrigado. Use e abuse naquilo que eu puder servir. Se é para o reino, estou dentro. Eu também, Se digo é mesmo. para a glória do Senhor, estou dentro. Se é para a exaltação do nome do nosso Deus, eu estou dentro. Como dizem, Amém. né? Me inclui nessa daí. Estou dentro. Me Pastor, inclui muito nessa obrigado. Eu daí. digo Então, mesmo, muito viu? obrigado. A gente está aqui, você vindo aqui, daí a gente toma um café aqui. Um dia nós encontramos numa loja aqui em Belo Horizonte, e rapidamente, mas quando vindo aqui nos irmãos, na família da irmã Ana, pode fazer um contato comigo, ou me avisa antes, a gente toma um café aqui junto, né? E Ótimo. vai ser um prazer. E vamos fazer muitas coisas aí juntos, aí, se Deus assim permitir. Olha só, Amém. mais últimos abraços, e depois você vai orar por nós, todos aqui do Amém. Instagram, que vai ficar salvo. Vamos tentar colocar no YouTube, viu, pastor, no nosso canal. E eu vou mandar para o irmão, se quiser compartilhar com a igreja, com os amigos Uhum. e familiares, essa live. Aqui é um que entrou aqui por último. Eu mandar um abraço para o Gabriel Bonifácios e também quem tinha entrado aqui, eu não sei se saiu. Carlos Noronha mandou um abraço. E Carlos Noronha, serviu o exército comigo, meu grande amigo Noronha, Nonô. então tá bom. Irmãos daqui da igreja, você do Instagram, muito obrigado pela
companhia aí. E você que vai assistir depois da igreja do pastor Vladimir, Igreja Batista aí, Ebenezer, em Alterosas, em Betim, e outros familiares, amigos, muito obrigado. A ideia aqui não é, se não for outra, é glorificar o nome do Senhor e também divulgar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, revelação máxima de Deus aqui, que deixou para nós hoje, né? E para que nós possamos seguir até que ele venha. O pastor Vladimir vai estar encerrando, orando, e por nós e por todos aí do Instagram, quem nos assistir, que seja abençoado pelo Senhor, não por mim e nem por pastor Vladimir, porque só somos homens servindo a um Deus que é poderoso, maravilhoso. Pode orar, pastor. Muito obrigado. Deus eterno, Deus querido, eu sou muito grato a Ti por este momento, por essa oportunidade, pela participação das pessoas, aqueles que assistirão em outros momentos, ó Deus, eu sou muito grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor pelas pessoas que entraram, as pessoas que serviram comigo, as pessoas da igreja, sou muito grato aí pela igreja de Roça Grande. Pai, eu sou grato ao Senhor pela vida do pastor Francis. Eu sou grato ao Senhor, muito grato ao Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, cada dia mais, e que nós possamos, ó Deus, entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, o nosso ser ao Senhor, possa te glorificar. Porque tudo que fizermos, seja por palavras, seja por ações, que façamos no nome de Jesus, dando glória a Deus Pai. Amém, amém, amém. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém. Pastor, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau a todos, gente. Fica com Tchau, Deus, tchau. tá dependendo de Deus, sempre. Amém. Tchau, tchau. Um abraço, Zilmar e as meninas aí. Tchau, tchau.